João capítulo 12. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais aqui do retorno para mim, se for possível. Quero compartilhar com vocês esse texto, que é um texto pouco explorado das Escrituras. Quando falamos de Lázaro, nos lembramos de quê? Da sua ressurreição. 4 dias de morto. Eu acho que eu já falei aqui uma vez para vocês o nome de Lázaro, né? O nome dele, não, há um equívoco, né, nas traduções que foram feitas, coisa de muitos anos atrás, não é coisa da nossa época não, né? Coisa lá do século XVI, depois passando pelo século XVII, e as primeiras traduções que foram feitas, elas foram feitas do hebraico para o grego, depois do grego para o latim, do latim para o português de Portugal, solicitado pela Igreja Católica Romana de Portugal, até chegar ao português do Brasil, mas aí a base que era usada para as traduções eram essas bases mais antigas, né? Porque entende-se em tradução que quanto mais próximo do texto original e quanto mais próximo cronologicamente, ou seja, em tempo, mais fiel é a tradução. Então, ou seja, uma tradução do século XVI seria mais fiel do que uma tradução do século XXI. Esse é um dos princípios. Quem lida com tradução sabe disso, né? Então, os tradutores entenderam que deveriam manter aquelas primeiras traduções. A primeira tradução, a Septuaginta, foi do hebraico para o grego, aí estamos falando ainda antes da era cristã. Depois da era cristã, veio a tradução do hebraico, do grego para o latim. E depois, então, do latim, por causa do domínio do Império Romano, né, e da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana, e só depois, no século XVI, foi que veio a primeira tradução para uma língua nativa de um país, que foi quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, né? E a partir daí, então, veio a ideia que foi provocada pela Reforma Protestante, a ideia de que o texto bíblico precisaria chegar de forma popular à sociedade, ou seja, na língua do próprio povo, para que o povo não tivesse a dificuldade de entender um texto que ficava sob o domínio de uma cúpula eclesiástica, e sim que todos tivessem acesso ao texto bíblico. Porém, alguns equívocos foram praticados, como, por exemplo, a tradução de nomes. E nome próprio não se traduz. Então, não se traduz nome de lugar, não se traduz nome de pessoa, né? Os nomes deveriam continuar sendo o mesmo no seu original, né? Por exemplo, eu conversava com os apóstolos e os líderes que estiveram lá em casa na sexta-feira, e falava sobre eles, sobre o nome de Jesus, né? Yeshua. Nós, quando vamos para o original hebraico e analisamos o nome de Jesus, nós entendemos o porquê do seu nome e a diferençazinha de uma letra que tem para Yoshua, né, em hebraico. Então, Yoshua, que é o nome que foi traduzido para Josué, é diferente de Yeshua, que foi o nome traduzido para Jesus, né? Então, essas traduções, no seu original, nós entendemos a diferença. Nas traduções, nós não entendemos a diferença. E Yoshua, que é o nome que foi traduzido para Josué, é salvação. Então, é uma palavra genérica, salvação. E sempre na Bíblia, no Velho Testamento, a palavra salvação está associada à libertação. Ou seja, você está sendo livre de quê? De quem? Alguma coisa está causando medo, pavor, então você é liberto. Então é nesse sentido que vinha a salvação, como também a opressão de um povo inimigo. Qual o inimigo que está te oprimindo? Então, Yoshua, salvação. Deus promove o Yoshua, né? E Yahvé promove o Yoshua. Então o Senhor promove a salvação. Mas Yeshua é aquele que salva. E Yeshua é salvador. É diferente de salvação. Agora aponta, direciona, mas essa diferença você só consegue entender na língua original. Quando você traduz, você não consegue Josué, Jesus, o que significa? Então você perde os significados. E aí os significados, o significado literal, ele está ligado à origem da palavra.
E aí o nome de Lázaro também sofreu esta alteração, que na verdade não é o nome de Lázaro, né? O nome que traduziram para Lázaro. O nome de Lázaro é Eleazar. E Eleazar, em hebraico, é Deus me socorre, ou Deus vem em meu socorro. Isso que significa Eleazar. Mas quando traduziram para uma forma grega e colocaram Lázaro, Lázaro, no grego, perde o significado da sua origem, que é hebraica, e esse significado vai ser no hebraico. Então, alguns equívocos acabaram sendo praticados nas traduções, né? Quem aqui já viajou, já foi para outro país, ninguém te chama por outro nome em outro país. Ninguém traduz seu nome em outro país. Agora, até o governo brasileiro, através de algumas empresas, junto ao Ministério do Turismo, estão fazendo divulgação de um novo Brasil no exterior. Alguns vídeos já viralizaram aí esta semana, de uma rua em Nova York, onde tem aquele painel de rua, né, que fica na beira da rua, que fica passando ali, mudando as imagens, então apresentando já um novo Brasil. Mas não sei quem percebeu, quem viu esse vídeo, que ali aparecia a expressão, ora escrito Brasil com Z, e logo embaixo eles vinham dizendo, mas o nosso Brasil é com S. Porque não se traduz, é Brasil com S. Por que você vai mudar uma letra no nome, se na realidade aqui não é assim? Né? Vai haver um movimento muito forte esse final do ano e ano que vem, porque a Holanda não quer mais ser chamada de Holanda. O nome é Países Baixos. E ela quer que o mundo use o seu nome, e não Nederland, ou Holanda para nós. Tem 3 nomes, Países Baixos, Nederland e Holanda. Então eles disseram, não queremos mais isso. O mundo vai ter que aprender a nos chamar de Países Baixos, porque não se altera isso. Não se traduz o nome próprio. Mas fizeram isso com Lázaro, mas é importante você entender nesse início, nessa introdução, na leitura do texto, que o nome dele é Eleazar. E Eleazar significa Deus vem em meu socorro. Por isso que, quando anunciaram para Jesus que Lázaro estava enfermo, Jesus disse, não se preocupem, porque o que está acontecendo será para glória de Deus, do Pai. Porque Jesus sabia que o nome tinha um papel profético sobre a pessoa, porque assim é no hebraico e nos povos de origem semita. Eles têm essa valorização do nome. O nome cumpre um papel profético na vida da pessoa. O nome dá destino à vida da pessoa. O nome aponta para uma rota naquela existência da pessoa, porque o nome é um chamamento, e aquilo que se fala se produz. Aquilo que se fala, na realidade, se dá existência. Nós aqui perdemos isto, né? Tinha um aluno que aí, uma vez eu perguntei a ele, rapaz, por que colocaram esse nome em você? Ele disse, minha mãe achou bonito, porque é francês. Qual era o nome dele? Allan Kardec. Mas a mãe achou bonito, porque era francês o nome. E aí ficou o nome em francês, Allan Kardec. E aí as coisas vão acontecendo dessa maneira. E alguns, mesmo sem entender, achando que isso pode ser uma rota e um papel profético, colocam o nome do filho, como fizeram na Copa de 70, de Edson Arantes do Nascimento. Mas o cara é ruim de bola toda a vida. Ela queria que fosse um Pelé, mas não saiu outro Pelé. Então, o nome de Lázaro, Deus vem em meu socorro. Mas eu não quero falar sobre a ressurreição em si. Esse é o texto que está no capítulo 11, e eu quero ir para o capítulo 12, verso 1. Não sei se a minha tradução está igual, mas vamos lá. Foi, pois, Jesus... Deixa eu ler com vocês aqui, então. Coloca aí. Que a minha pode estar diferente. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. A palavra Betânia em hebraico é Bet-Aniá. Bet, vem de Beit ou de Bet, é casa ou lugar. E Aniá é pobreza, tá? ou
a miséria é aproximado, mas não se usa muito para miséria, mais para pobreza, lugar carente, né? Casa carente, casa de pobres, né? Então esse é o significado do nome. Onde estava Lázaro, Eleazar, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Interessante que esse texto parece que a casa é de Marta, Lázaro e Maria. Mas eles não estão na casa de Marta, Lázaro e Maria. Na realidade, o texto de Mateus 26, 6, porque os evangelhos, eles têm finalidades diferentes. De Mateus, quando Mateus escreve, ele quer alcançar principalmente os judeus que não criam em Jesus como Salvador. Então tinha uma finalidade. Marcos, ele já acompanhava mais dados cronológicos, o tempo, sem muitos detalhes, mas ele era mais um biógrafo, acompanhando mais os momentos da vida de Jesus. Lucas, ele dá mais detalhes, por ser um homem da área de ciência, era médico, então ele faz uma leitura mais detalhista e escreve principalmente para os gregos. E já João procura focar a divindade de Jesus, o homem Jesus, como Deus, como Filho, como uma unidade perfeita entre ele e o Pai. Estou lendo o texto de João, mas, por exemplo, João não se preocupa em dar alguns detalhes que Mateus vai fazer questão de colocar um detalhezinho, porque ele escrevia para judeus que estavam tendo dificuldade de aceitar Jesus como o Messias. E aí Mateus vai dizer que Jesus estava na casa de Simão o leproso, para mostrar que Jesus, como judeu, entrava na casa de um doente ou um ex-doente, que ele já tinha sido curado por Jesus, e que naquela casa de um ex-leproso fizeram um jantar. E naquele jantar, junto, é claro, com Simão, que era o anfitrião, estavam Marta, Maria e Lázaro. Então, enquanto Lázaro era um dos convidados, Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados. A casa não era dele, por isso que ele era convidado. Era de Simão, o leproso. E ele estava sentado à mesa com Jesus. Verso 3. Maria pegou uma libra de bálsamo, ou seja, uma medida de bálsamo, um vaso de bálsamo, de nardo puro, um óleo perfumado, muito caro, e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Era um bálsamo, como diz ali, realmente muito caro. Aqui não dá detalhes, mas esses detalhes vão aparecer no Evangelho de Marcos, por exemplo, dizendo que valia cerca de 300 denários, ou 300 dinheiros. O denário era uma espécie de valor de uma diária de um trabalhador normal. Então vamos colocar hoje uma diária de um salário mínimo de R$ 33. Então estamos falando de uma oferta que, se você multiplicar por 300, você vai chegar a aproximadamente R$ 10.000. Isso era o que valia esse perfume, esse bálsamo de nardo puro. Por que um bálsamo de nardo puro? Porque esse bálsamo de nardo puro era utilizado, era essência. Ele era utilizado para fazer vários perfumes que sairiam dali, né, dessa fragrância. Então ela estava ali com a matéria-prima, na realidade, de muitos frascos de perfumes que sairiam daquela essência que ela tinha em suas mãos. Essa foi a oferta dela naquele dia. Uma oferta que hoje nós diríamos que ela pegaria o vaso, derramaria então esse perfume na cabeça de Jesus, e essa oferta que ela deu, aliás, foi a última oferta antes da morte de Jesus. Tanto é que Jesus vai fazer menção sobre essa oferta dela, dizendo: ela está me ungindo e me preparando para o meu sepultamento. E ele vai dizer algo muito especial, que em qualquer época e em qualquer lugar do mundo onde você pregar o evangelho, que se fale da oferta desta mulher.
Às vezes nós erramos e nos esquecemos, mas esta foi uma recomendação de Jesus que nós poderíamos chamar de um mandamento que ele deixou para a igreja. Que todas as vezes, em qualquer lugar, em qualquer época que pregássemos o evangelho de Jesus Cristo, que também anunciássemos aquilo que esta mulher fez nesse dia. A casa então se encheu com a fragrância daquele bálsamo, vamos. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, ele objetou, ele questionou aquela oferta. Verso 5. Por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários, ele sabia qual era o valor, e dado aos pobres? Verso 6. Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque ele era ladrão. Sendo ele responsável pela bolsa do dinheiro da equipe de Jesus, dos discípulos ali, porque eles recebiam ofertas, né? Ele era o tesoureiro, frequentemente Judas tirava o que nela era depositado. Então ele era um tesoureiro que usava para benefício próprio aqueles recursos. Vai. Mas Jesus respondeu para Judas: deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou essa oferta. Vai. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis, porque ele iria morrer e iria para junto do Pai. Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Eu quero ler na minha tradução o verso 9. E muita gente dos judeus soube que ele, Jesus, estava ali. E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais sacerdotes tomaram de liberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Eu quero parar aqui um pouquinho e quero levar você para meditar em 3 pontos aqui interessantes. As reações que 3 personagens aqui têm diante de Jesus. E essas reações, muitas vezes, são aquelas que nós encontramos no dia a dia, na vida das pessoas. Elas têm o mesmo tipo de reação quando elas são colocadas diante dessa palavra transformadora, redentora, salvadora de Jesus Cristo. A primeira reação que nós encontramos aqui é a reação exatamente dos primeiros versos que nós lemos, até o verso de número 4, ou de número 5, que é a reação de Simão, o leproso, de Marta, de Maria e de Lázaro. Embora não mencione muitos detalhes aqui nesse texto, mas nós temos Simão, o leproso, não nesse texto, mas o de Mateus, como eu já falei, que é o anfitrião, ele recebe Jesus, ele prepara para receber Jesus. Deixa eu colocar outra coisa importante para você. O que Jesus fazia em Betânia? Né? Já sabem que é um lugar de pobres, e assim era aquela aldeia. Não era uma cidade, era uma aldeia. Vamos imaginar que todo esse salão aqui fosse o território de Israel. E vamos imaginar que naquela coluna ali, onde está ali a Regina ali do lado, levanta a mão aí, Regina. Né? Onde está a Regina aqui do lado, que naquela coluna ali ficasse Jerusalém. Jerusalém ficava numa parte alta, numa rede de cadeias que cortava lá do sul até o norte, que é onde se conhece como onde ficava o Carmelo, o Monte de Haifa, né? Ali naquela região do Carmelo. Essa região é cortada por uma rede de montanhas, então Jerusalém fica na parte alta. Do lado de lá dessa parede é o mar Mediterrâneo. Aqui nesse meio é o Vale do Jordão, onde o Rio Jordão nascia aqui no Monte Hermon, cortava o Vale do Jordão e ia até o mar Mediterrâneo. Lá onde está... Quem está lá, Ricardo? Lá onde está a Alessandra? Quem está atrás lá? Daniel? Daniel. Terminava lá no Mar Morto. E o lado de cá era um grande deserto também, naquela região que já faz divisa com
hoje a atual Jordânia. Essa região aqui, quem saía do norte da Galileia, que era a cidade de Jesus, para chegar a Jerusalém na parte alta, vinha pelo Vale do Jordão, porque era o único rio com água perene, tinha água para beber. Então eles vinham por aqui, ou subiam Carmelo, desciam Carmelo e iam beirando o mar. Mas beirando o mar tinha um local alagadiço, difícil de se passar. Hoje não existe mais, mas existia naquela época, onde nasciam, inclusive, os lírios do vale, numa planície, naquela ocasião, que Salomão vai colocar e vai escrever comparando o amor dele por Sulamita como a flor do lírio dos vales. Então, era uma região que eles passavam, mas não era a preferida. Pela região montanhosa tinha a região de Samaria, que era uma região conturbada, os samaritanos não se relacionavam com os judeus. Então a área que eles passavam era essa do centro do Vale do Jordão. Tinha água para beber, embora fosse também uma área de deserto, mas quando chegavam lá, onde está... a irmã de Zenilda que está ali? Ela mesmo. Levanta a mãozinha então. Ó, te achei, viu? Onde ali está, ficava Jericó. A cidade mais antiga do mundo. De Jericó eles faziam uma parada. E aí começavam a subir para Jerusalém. Para chegar em Jerusalém. Nessa subida, antes de chegar num monte muito conhecido, chamado Monte das Oliveiras, que era já virando, lá em cima do Monte das Oliveiras, se via Jerusalém, tinha um outro pequeno vale, mas tudo lá em cima já, e Jerusalém aqui em cima. Então, essa subida de Jericó até Jerusalém, a virada lá em cima era o Monte das Oliveiras. Betânia ficava nas costas do Monte das Oliveiras. 3 quilômetros de Betânia, descendo o Vale de Cedron, para chegar no templo. 3 quilômetros apenas. Dava 30 minutos de caminhada. Era a distância de Betânia para Jerusalém. Jesus escolhia Betânia, era caminho, era rota. Jesus escolheu, durante a sua vida, Betânia como lugar de parada todas as vezes que ele ia para Jerusalém. Era uma parada obrigatória ali. Porque as cidades grandes, como era o caso de Jerusalém, tinham horário de chegada. Você não podia chegar depois do sol porque os portões estavam fechados. E Jesus então aproveitava para estar no meio dos pobres, porque é onde ele era melhor recebido. A sua mensagem sempre foi mais aceita. É onde estavam os carentes, porque os ricos, cheios de si, achavam que não precisavam do evangelho, que não precisavam de coisa nova. Deixa tudo continuar como está. O próprio sacerdócio religioso de Jerusalém era corrupto, conivente com o Império Romano, mas a maioria dos dias você está tudo bem para a gente finge que o Império Romano, que a gente obedece ao Império Romano, a gente finge que os sacerdotes são sacerdotes, que eles são ladrões, então está tudo uma corrupção só, mas a gente é rico, a gente está bem aqui, vamos continuar como tudo está. João Batista, que era da família sacerdotal, não aceitou isso, por isso ele foi para o deserto, lá perto de Jericó, para ficar pregando no deserto. E aí Jesus usa esse trajeto sempre para chegar a Jerusalém. Betânia era o lugar dos pobres. Por isso que quando ele é ungido aqui, na casa de Simão o leproso, na hora da unção, quando Judas fala que seria melhor ter vendido aquele dinheiro desperdiçado, porque Maria teria desperdiçado, para juntar, para dar aos pobres, ele fala assim, olha, você não sabe o que você está dizendo. Ela está me ungindo, me preparando para o dia do sepultamento. E aí ele faz uma observação. Haverá um dia que eu não poderei mais estar no meio dos pobres. Vocês poderão, mas eu não estarei mais. Ele estava se referindo à sua ascensão, à sua volta para junto do Pai. Mas mostrando Jesus, até naquele momento e naquela fala, acerca dos pobres que eram as pessoas carentes que recebiam de uma forma muito mais clara o Evangelho e a mensagem de salvação. A reação de Marta, Maria, Simão, o leproso, e de Lázaro, foi uma reação de
gratidão. Então essa é a primeira reação manifestada aqui nesse texto, gratidão. Eles fizeram um jantar para receber Jesus. Eles fizeram uma ceia, o texto diz que eram 6 dias antes da Páscoa, porque essa seria a última vez que Jesus iria a Jerusalém. De lá, ele sairia ressurreto, porque naquela semana ele seria preso, ele seria morto, ele seria crucificado, e depois, no domingo, ele ressuscitaria. Aqui é a ceia de sábado. Marcos, que vai dar detalhes desse tempo. Quando a gente pega lá o livro de Marcos, por exemplo, a partir do capítulo 10, no verso 46, nós vamos ver Jesus chegando em Jericó. Lembra que eu falei de Jericó? Ele chegando em Jericó, porque de Jericó ele iria para Jerusalém, subir para Jerusalém. Então, quando ele está chegando em Jericó, ele encontra com Bartimeu, o cego, e aí acontece aquele milagre, né? E aí no capítulo 11, já mostra Jesus entrando, saindo de Betânia, no primeiro verso, e indo para o Monte das Oliveiras. Ou seja, não narra aqui a estada de Jesus na casa de Simão, o leproso. Esse episódio não é narrado por Marcos, mas Marcos vai dando os detalhes dia após dia. Então, essa chegada em Betânia, já em Jerusalém, depois que ele passa por Betânia, já é, na realidade, no domingo. E aí no verso 12 diz, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, já era segunda-feira. E aí no verso 20, e eles passando pela manhã, já era terça-feira. E aí no capítulo 14, e dali a 2 dias era Páscoa, já era quarta-feira. No verso 12 do capítulo 14, e no primeiro dia dos pães ázimos, já era quinta-feira. E aí no capítulo 15, e logo, verso 1, e logo ao amanhecer, já era sexta-feira, o dia que Jesus foi crucificado. E aí no capítulo 16, e passado o sábado, quando ninguém fez nada, Jesus estava ressuscitado. Então, passado o sábado, já era domingo, o dia da ressurreição. Marcos vai dar cronologicamente esses fatos, o que aconteceu, mas Marcos não cita o episódio que aconteceu na casa de Simão o leproso. Quem vai citar para revelar a divindade de Jesus é exatamente João. Gratidão. Qual é a sua reação diante da palavra do Evangelho, diante da pessoa de Jesus? Nós precisamos, em primeiro lugar, para entendermos o que Jesus fez por nós precisamos ser gratos. Quando olhamos para o nosso passado nos condena. Quando Jesus nos recebeu, quando nós decidimos abraçar a salvação oferecida por Jesus, na realidade, o texto de Paulo diz que isso só foi possível, Paulo escreveu aos Romanos, porque ele, Jesus, decidiu nos amar primeiro. Ele nos amou quando nós ainda estávamos debaixo de condenação. Ele nos amou quando nós estávamos vivendo uma vida toda torta. Ele nos amou quando nós ainda estávamos vivendo sob o domínio do pecado. Ele nos amou quando, na realidade, teria todos os motivos para nos desprezar e nos rejeitar. Mas Ele decidiu nos amar. Então, a primeira coisa que nos leva a Jesus, a primeira reação que nós devemos ter diante de Jesus é a reação de gratidão. Sermos gratos a Ele. Porque poderíamos estar perdidos até hoje, poderíamos já estar no inferno hoje, mas pela misericórdia, pela graça dele fomos alcançados. E isso deve gerar em nós um sentimento e uma reação de gratidão a ele. Aplauda ele. Ser grato. Ser grato. Irmãos, todas as vezes que o pecado tenta nos dominar e nos
levar de volta práticas que o Senhor dela já nos livrou e já nos salvou, nós deveríamos ter esta reação. A gratidão, na realidade, nos impede de fazermos aquilo que entristece o outro, porque quem é grato se alegra com o outro, se alegra a quem ele deve a gratidão. Segunda reação, é a reação que nós encontramos na pessoa de Judas. E aqui, a reação dele é aquela que revela o próprio interesse. Então, alguns, infelizmente, usam o nome de Jesus. Alguns lidam com essa realidade do Evangelho, mas lidam com interesses escusos. E talvez, como Judas, interesses financeiros. O apóstolo Wagner estava falando aqui sobre os desafios da construção. E eu estava me lembrando de Davi, quando ele estava voltando da casa de Obed-edom, trazendo a arca da aliança para Jerusalém, não havia templo. Nem o tabernáculo montado estava mais, porque esses lugares passaram a ser transitórios em determinadas regiões, principalmente da Judéia. Mas quando Davi está voltando com a arca, trazendo a arca que os filisteus tinham levado na guerra contra Israel, quando Saul ainda era rei, Saul agiu errado e levou a arca para a guerra, não era para levar? Mas ele levou, e aí os filisteus levaram, mas aí acabou dando tudo errado para os filisteus também, eles devolveram a arca. Davi estava trazendo a arca de forma errada, parou na casa de Obed-edom, ficou 3 meses, e depois de 3 meses Davi foi lá buscar a arca agora com os levitas da forma certa para trazer para Jerusalém. A alegria de Davi era tão grande, que a cada 6, eu tive lá nessa região, na casa de Obed-edom, quem esteve lá comigo? O apóstolo Wagner já esteve lá em Yad Hashimoná. Ele nem sabe por onde ele foi. Lembra? Ele estava, não estava naquela? Estava. Né? Pastor Lúcio também esteve lá? Hã? É onde tem aquela estátua de bronze da pessoa assim parada, com a mão assim, querendo tocar na arca. Fizeram a imagem dele assim. Né? Foi, porque Jorge foi na mesma que você foi. Quem vai a Israel uma vez só, volta, né, com a porção de imagem na cabeça, mas sem conseguir definir muita coisa. Mas você foi mais uma vez. Bom, lá, naquela ocasião, da casa de Obed-edom, eu fiz questão uma vez de chamar o Gerson, que é um dos diretores lá do Yad Hashimoná, e perguntei ao Gerson, qual é, eu estou aqui, eu quero olhar para Jerusalém, que lá fica nas montanhas de Judá. Ele falou assim, eu quero olhar para Jerusalém. Essa região onde era a casa de Obed-edom, cristãos da Finlândia compraram essa região em 1948. Então eles preservaram essa região. E aí o Gerson me levou até uma sinagoga já em ruínas e disse, olha, fique em pé aqui, olhe nessa direção. Está um pouquinho nublado lá, mas observe, ele foi me mostrando alguns pontos geográficos e disse, Jerusalém está exatamente lá, mas era uma coisa assim de sumir na vista. Eu disse, caramba, é muito longe. Ele é muito longe. O texto bíblico diz que ao sair da casa de Obed-edom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a cada 6 passos, Davi parava, os levitas paravam com a arca, e alguns, não diz quantos, alguns bois e carneiros eram oferecidos em oferta ao Senhor. A cada 6 passos, há um cálculo de que 30.000 animais foram ofertados naquele dia até chegar em Jerusalém. 30.000 animais.
O que é que nos move quando estamos diante de Jesus? O que é que nos move dentro deste ambiente chamado Evangelho? O que é que nos move quando somos motivados, direcionados por um poder que há na sua palavra e na sua revelação? São interesses pessoais ou são coisas que na realidade fogem completamente ao normal, à normalidade, à razão? Porque oferecer 30.000 animais de oferta só em levar um móvel até Jerusalém parece coisa de louco, mas é coisa de um coração grato. O coração de Judas não era um coração assim. O coração de Judas se movia pelos interesses pessoais. Não servimos a Jesus por interesses pessoais. Não fazemos parte dessa igreja nem deste ministério porque vamos ter um templo bonito ou grande aqui em cima. Não são essas coisas que nos movem. Motivação errada. Mas a terceira reação foi a reação de Eleazar, ou de Lázaro. Vamos nos curvar à força da tradução que chegou até nós. A reação de Lázaro e das pessoas que estavam ali acaba surpreendendo todo mundo. É o único texto da Bíblia que diz que as pessoas se moveram do lugar onde estavam para ir naquele lugar, que era o Monte das Oliveiras, não só por causa de Jesus, mas por causa de um outro homem. Não só por causa de Jesus, como está escrito literalmente no verso 9, mas para ver a Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Havia uma reação naquela multidão, claro, movido pela reação primeira de Lázaro, que era uma reação de gratidão. Ele estava junto com Jesus. Era Páscoa. Jesus estava indo para a festa da Páscoa em Jerusalém, mas ele sabia que estava se aproximando o dia da sua morte, o dia em que todo o projeto do Pai seria consumado na vida dele. Ele então passa por Betânia. O texto de Marcos, não de João, mas o texto de Marcos mostra que aquela semana toda, como eu mostrei ali para vocês, segunda, terça, quarta, quinta, até sexta-feira, que é o dia que ele vai ser preso, na verdade, quinta-feira à noite ele é preso, né? O texto lá de Marcos, depois vocês leiam com calma, mostra que ele ia para Jerusalém, segunda-feira, estava lá. Teve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aí, quando ia dando o finalzinho do dia, Jesus voltava para Betânia. Provavelmente para casa ou de Simão leproso, nós não sabemos, ou para casa de Marta, Maria e Lázaro. O texto diz que ele voltava para Betânia. Terça-feira, ele saía de novo para Jerusalém, porque era uma semana de festividades em Jerusalém, a Páscoa. Era a semana toda. E aí, quando ia chegando no finalzinho do dia, muitos milagres aconteciam lá. Você vai ver que quantos milagres aconteceram, parábolas Jesus ensinava. Foi quando Jesus também chegou derrubando mesa lá de cambista que estavam vendendo pomba, vendendo animais para o sacrifício. As pessoas já não preparavam mais o animal para oferta. As pessoas já chegavam lá com dinheiro e compravam. Ei, me dá aí uma rola, me dá aí uma pomba, dependendo do tamanho. Você tem aí uma ovelha para me vender? Na verdade, não era esse o projeto. A oferta, a Bíblia diz que ela tem que ser trabalhada no coração. Então, o indivíduo tinha que trabalhar o cordeiro até um ano. Porque na Páscoa do ano passado, ele deu um cordeiro de um ano. Agora, ele tinha que passar aquele ano todo preparando aquele cordeiro. O cuidado com aquele cordeiro que todo dia saía para pastar. Mas aquele cordeiro, ele não podia ser comido pelo animal, pelo predador. Aquele cordeiro não podia ficar doente. Aquele cordeiro não podia ficar sujo constantemente. Aquele cordeiro era a oferta movida no coração daquela pessoa. Ele preparava a oferta, ele trabalhava a oferta, para quando chegasse então na Páscoa,
Estou me referindo à Páscoa, mas tinham as outras festas também. Quando chegasse a Páscoa, então, ele ali entregava ao levita a sua oferta trabalhada. Mas não era mais como estava acontecendo na época de Jesus. Lá em Jerusalém tem lá as ruínas ainda do local onde os cambistas faziam negócio. Então você chega lá, está direitinho lá, aquele negocinho, aquele balcãozinho, com um negócio assim mais atrás onde eles colocavam os animais. E aí o judeu chegava e disse, olha, me vê uma pomba aí. O senhor quer, para que pecado? Rapaz, na verdade eu pequei um pouquinho só. Será que é só uma pomba? Não, por via das dúvidas me dá um carneiro também. Vá lá que eu tenha pecado mais. Era assim. Não era nada trabalhado no coração. Perderam a essência do que a oferta significa. Porque a oferta é uma forma, é uma expressão da gratidão a Deus. Você quer ver só? Você dá o dízimo de quanto? Não, você dá o dízimo de quanto? De tudo. Mas para você dar o dízimo de tudo, primeiro, antes de dar o dízimo, você tem que ter o quê? O tudo. Se você tem que ter o tudo primeiro, alguém já te deu tudo. Então Deus só vai exigir os 10% que é o dízimo, que é a parte dele, depois que ele já te deu tudo. Ele te dá primeiro. Ele não pede nada sem antes primeiro te abençoar. A primícia é um dia do trabalho. Você trabalhou. A terra produziu, a chuva que veio do céu que ele manda caiu na terra, a semente brotou, veio a colheita, então um dia lá você separa, ou uma parte da colheita, as primeiras, né, como era na época, os primeiros frutos colhidos, você separava, era a sua oferta da primícia, mas você tirava a primícia de quê? De toda uma colheita, então Deus dava tudo primeiro, mas as primeiras você colhia, você, Senhor, aqui está a minha gratidão por tudo que o Senhor me deu. Então, na realidade, aquilo que Deus estabeleceu como sementes que deveriam voltar para ele, elas estão relacionadas à lei da gratidão, porque você recebe antes de você dar. Então, quando você dá, você está agradecendo o que você já recebeu. Se você não recebe nada, quanto é seu dízimo? É nada. E Deus vai cobrar de você 1.000? Não. Porque ele mesmo disse que você tem que separar daquilo que você tem. Medida certa. E outra coisa, segundo você propõe no seu coração, não diz as ofertas. Judas foi movido por interesse próprio, Lázaro não. Mas agora estavam ali, estava ali uma multidão que se locomoveu, se movimentou. Diz o texto, não aqui, mas o de Marcos, se movimentou até, foram dois grupos. Um grupo sai de Jerusalém e vai até o Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, lá em cima. O Vale de Cedron, lá em cima, e o Monte das Oliveiras. Jerusalém, Vale de Cedron, Monte das Oliveiras. É mais ou menos como se eu subisse aqui, quem conhece Laranjal, né? O morro da Caixa d'Água aqui, e olhasse ali para a Baixada do Jardim Catarina. Mais ou menos é assim. É essa distância. 3 quilômetros. Não vai levar tiro não, pode ficar tranquilo. Alguns já ficaram assustados. Desci muito de carrinho de rolemã ali. Deixa para lá, vamos lá. Jerusalém, Vale de Cedron, Monte das Oliveiras. Continua o Monte das Oliveiras, Betânia, aqui nas costas do Monte das Oliveiras. Ok, Jesus saiu de Betânia e aí ele estava subindo para virar o Monte das Oliveiras. Um grupo sai de Jerusalém e se encontra com ele no Monte das Oliveiras. E outro grupo acompanha Jesus saindo de Betânia. Verso 17 do capítulo
12 de João que estamos lendo. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele, Jesus, o ressuscitara dentre os mortos. Por isso também a multidão lhe saiu ao encontro, a que vinha de Jerusalém, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Duas multidões. Jesus sai de Betânia para ir para Jerusalém. E aqui é o domingo, é o dia seguinte do jantar na casa de Simão, o leproso. Dia seguinte da unção de Maria, que Maria joga na cabeça dele aquele unguento de nardo puro. No domingo, que os católicos chamam de domingo de Ramos, no domingo, Jesus resolve sair de Betânia, porque era o primeiro dia da festa da Páscoa. E ele vai então para Jerusalém. O que é que acontece quando ele sai de Betânia? Uma multidão se junta a Jesus. Mas aí o texto diz, se juntou a Jesus para ver Lázaro e o que tinha acontecido com ele. E aí quando ele chega lá em cima para virar o Monte das Oliveiras, que ele se depara com Jerusalém, o que é que acontece? Uma multidão vem de Jerusalém e se encontra com Jesus lá em cima do Monte das Oliveiras. Eu falo isso aqui para vocês e eu vivo tudo isso, né? Porque agora eu vou na Páscoa pela 17ª vez a Israel. Já fiz isso, subi e descer isso daí dezenas de vezes. Eu estou falando para vocês e estou vivendo cada passo desse. Quem quiser ir na Páscoa comigo do ano que vem é só me avisar. Crê nisso? Amém. Ué, tem que crer, meu filho. Daqui a pouco eu vou chegar nesse texto. A multidão se movia por fé. Na realidade, todos queriam uma coisa: salvação. O texto diz aqui, verso 10, os principais sacerdotes tomaram liberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, estavam crendo em Jesus. Lázaro foi a ferramenta que Deus usou por meio de Yeshua para que as pessoas, aqueles moradores de Betânia e outros tantos que foram para a festa de Jerusalém, que vinham de todos os lugares de Israel, fossem despertados na sua fé. Ser ferramenta para levar os outros a Cristo. Foram a Jesus porque Lázaro era a ferramenta. E aí vem a terceira reação. Ou melhor, a quarta reação. Eu tinha parado em Lázaro. A terceira, mas tem a quarta. A quarta é a reação da multidão. A multidão se move através de uma ferramenta. E quem é essa ferramenta? Onde está essa multidão? Ela continua perdida, querendo ver um sinal que a leve até Jesus. Ela está em trevas, precisando de alguém que a leve até Jesus. Lázaro cumpriu o seu papel. Ele foi essa ferramenta para a multidão. E aí eu acho que a gente deve esquecer os outros três personagens, a multidão, Maria, o leproso, Marta e o próprio Lázaro, e o próprio Judas, para nós nos determos exatamente na figura, nesse personagem que foi Eleazar, que foi Lázaro. Ele se predispôs em ser uma ferramenta para levar as pessoas até Jesus. Ele foi curado.
ele foi ressuscitado. Você consegue imaginar 4 dias de morto? Em Israel, a gente acorda geralmente quando está lá por volta das 6h30 da manhã, e aí o café às 7h30, porque 8h30, às vezes 8 horas, a gente já tem que estar dentro do ônibus para começar a nossa viagem pelo território de Israel. E às vezes, dependendo dos dias já avançados da viagem, a roupa vai se esgotando, vai ficando escassa, e aí você precisa lavar a roupa. E eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. E em Israel, a temperatura, o clima, na realidade, ajuda, porque muitas vezes eu acordava, ia para o meu asseio pessoal de manhã, lavava a minha camisa, pendurava no próprio box lá do banheiro e ia tomar café. Às vezes ia tomar café ainda de bermuda, de camiseta, né? E aí voltava, quando voltava, pegava a minha camisa seca, meia hora ela secava. Porque baixíssima umidade do ar. Baixíssima. Certa vez eu estava com um professor lá, o Miguel Nikolaevski, que já esteve inclusive aqui uma vez na FATEF dando aula, e eu fui visitar o castelo de Nimrod, que fica na divisa com o Líbano. É um castelo que na Idade Média os árabes reconstruíram, reformaram, e aí ele está inteiro, não está em ruínas. E aí nós fomos até lá, eu e ele só, e ele disse para mim assim: Walter, você pegou a garrafa de água? E eu disse: não, então volte lá no carro e pegue, não pode ficar sem água, você não percebe, mas toda hora você tem que estar bebendo, por favor. E quando acabar a garrafinha, você vai lá, porque tem bebedouro tudo quanto é lugar em Israel, enche novamente para você ficar bebendo. E aí eu estava lá em uma área do castelo e ele em outra, e de repente eu ouvi um grito: Val! Mas não terminou o ter. E eu disse: alguém me chamou, parece a voz do Miguel. E eu subi na parte mais alta do castelo, procurando Miguel, não sabia onde ele estava, e lá de cima eu olhei para uma área que ficava embaixo do castelo e eu vi Miguel caído. E aí eu corri lá, gritei pro moço lá do parque, lá, o fiscal que trabalha lá no parque lá, e ele não estava entendendo o que eu estava falando, que ele falava hebraico e eu falava em português. E eu corri, eu sabia onde o Miguel estava, ele não, eu corri para onde o Miguel estava, e ele estava desacordado, respirava, mas estava desacordado, e eu peguei a minha garrafa de água, eu imaginei o que tivesse acontecido, e joguei um pouco de água, né, segurei a cabeça dele, joguei um pouco de água, ele não tinha movimento nenhum. Quando a água bateu na sua boca, ele logo começou com sede a aspirar mais água, aspirar mesmo, porque ele começou a puxar, a sugar, né? E aí eu dei de beber para ele, aí ele começou a voltar ao normal, aí sentou-se, aí ele disse: rapaz, eu estou há tantos anos aqui em Israel, te ensinei, mas não pratiquei. Esqueci de beber minha água. A ausência de umidade do ar suga a água do organismo. Agora você imagina um indivíduo morto. O organismo tem o quê? 80% de água? Mais ou menos isso. 75% de água. O indivíduo morre. Em Israel, ele tem que ser sepultado. Em Israel, no Oriente Médio, de forma geral, ele tem que ser sepultado no mesmo dia. Só não sepulta no mesmo dia se cair na viração de dia, se ele morresse muito próximo do pôr do sol. Aí fica para o outro dia de manhã. Mas se for nas primeiras horas do dia, até o horário do almoço, o sepultamento é antes do pôr do sol. Lázaro já estava há 4 dias. Você imagina como estava o corpo. Já não tinha mais carne, tudo já estava colado no osso. Você consegue imaginar a dimensão do tamanho do milagre de Jesus? Não tem nem... Bom, o corpo morre, as células morrem. Né? A primeira coisa que morre são as células, né?
Aliás, as células já começam a morrer aos poucos, né? Você imagina 4 dias. O poder do milagre, do tamanho do milagre que Jesus realizou na vida de Lázaro. Agora, preste atenção, quem experimenta um milagre da parte de Jesus, por uma questão de gratidão, não quer caminhar distante dele. A ressurreição de Lázaro teria acontecido próximo à festa de Hanukkah do ano anterior. Hanukkah é por volta de 22 a 24 de dezembro, a festa das luzes em Israel. Não é uma festa bíblica, é uma festa relacionada à libertação de Israel do domínio dos macedônicos, né, que foram os macabeus que promoveram essa libertação, essa guerra de libertação. Um milagre aconteceu que tem a ver lá com azeite da menorá, e aí, por causa disso, passou a se celebrar em Israel, isso 400 anos antes de Jesus. Mas virou uma celebração tão forte que, na época de Jesus, Hanukkah era uma festa já consumada e consolidada no meio do povo de Israel pelo livramento que Deus deu. Não foi uma festa instituída por Deus. Foi uma festa que o povo, por uma gratidão ao livramento que Deus deu na época dos macabeus, então o povo celebrava essa festa e celebra até os dias de hoje a festa de Hanukkah no final de dezembro, próximo aí, né, do chamado Natal pagão, que Natal cristão não tem nada, o Natal é pagão. E aí, Jesus tinha saiu da Galileia e ido exatamente para Jerusalém na festa de Hanukkah. A Bíblia vai dizer, nas festas das luzes, Jesus tem um outro nome para Hanukkah. Dedicação. Na festa, acho que na Bíblia está até escrito festa de dedicação. Na festa de dedicação, Jesus foi para Jerusalém. Jesus foi para Jerusalém, sai da Galileia. Por onde que ele passa? Betânia. Quando chega em Betânia, fica lá um tempo na casa de Marta, Maria e Lázaro, e depois ele vai para Jerusalém para a festa de dedicação, que é a festa de Hanukkah. E lá em Hanukkah, em Jerusalém, ele recebe a notícia que Lázaro está muito doente. É quando acontece todo aquele milagre, 4 dias depois da ressurreição de Lázaro. Ou seja, tem mais ou menos 4 meses e meio da ressurreição de Lázaro até esse evento aqui que nós estamos vendo, quando Jesus, depois de Hanukkah, passa por Betânia, vai para a Galileia, que era a sua cidade, a região onde ele ficava, e 4 meses e meio depois, ele volta para Jerusalém, porque a primeira grande festa depois de Hanukkah é a da Páscoa, e aí ele volta para Jerusalém, 4 meses e meio depois, passa novamente em Betânia, e lá ele se encontra com Lázaro, Maria e Marta, mas agora ele tem uma nova agenda. Senhor, o Senhor vem para Jerusalém de novo, mas dessa vez tem um outro homem que quer ser grato ao Senhor. E aí nós resolvemos juntar as forças de Simão o leproso, que foi curado, com Lázaro, que o Senhor ressuscitou, e nós vamos fazer um jantar para o Senhor. Gratidão. Ou seja, você não precisa fazer mais nada para querer pagar o que Deus já fez por você. Nada. Mas nada impede você de ser grato e de fazer o que estiver ao seu alcance por gratidão. Foi o que eles fizeram. Mas depois desse dia, ninguém sabia que seria a última semana de Jesus em Jerusalém, que ele seria morto na sexta-feira. Mas quando Jesus saiu de Betânia e disse, vou para Jerusalém, Lázaro disse, mestre, eu vou contigo. E quando Jesus sai, Lázaro sai. E quando Jesus sai, Lázaro sai. A multidão sai. Porque a multidão quer ver Lázaro. Sua vida é uma ferramenta que testemunha
O milagre que Jesus já fez na sua vida. E é uma ferramenta que atrai os outros para Jesus. A nossa vida precisa ser um imã. Não é o imã lá do islamismo, não. É o imã, aquele que atrai, aquele que traz para si, como Lázaro fez. Eu queria que você terminasse essa noite pensando exatamente sobre isso que o Espírito está te revelando. E que você se colocasse numa condição semelhante a de Lázaro. Ou seja, de alguém que já recebeu da parte do Senhor um milagre. Não precisa você ter morrido e Deus ter te ressuscitado. Pequenas coisas da nossa vida podem até parecer para os outros pequenas, mas você sabe para você o tamanho que uma intervenção de Jesus produziu na sua vida. Você sabe. Hoje, quando eu vi lá a pastora Silvia postando sobre o aniversário do Davi, a gente que acompanha a vida deles, né, desde o início, é simples colocar lá, parabéns, Davi, parabéns, Silvia, pelo filhão, mas para a Silvia e o Cláudio, eles sabem o tamanho do milagre que é o Davi na vida deles. Porque eles sabem o tamanho do milagre que é o casamento deles. Estou usando ela como exemplo porque pela intimidade, né? Eu sou como Jesus e ela é como Lázaro. Somos amigos. Nenhuma blasfêmia dizendo, me comparando a Jesus, só o grau de amizade. Todos nós sabemos que a intervenção de Jesus na nossa vida, em algum momento da nossa história, foi caracterizada por um milagre. Né, Arthur e Alessandra? Olha para os filhos. Como? Só milagre. Está vivo ainda, sim? Milagre. Deus te achou, Kleber, e te colocou do lado de Joana? Te explica isso? Milagre. Agora, se eu sou um milagre, eu sou uma ferramenta para que outros, através da minha vida, sejam levados até Jesus também? Ou no dia a dia, a minha vida, eu estou tão preocupado com tantas coisas do meu interesse, a gente de Lázaro passa Judas. A gente negocia o nosso papel ferramental. De Lázaro, às vezes nos preocupamos tanto com os nossos interesses pessoais, que nos esquecemos que, como Lázaro, fomos feitos ferramentas para levarmos as multidões a Jesus. Eu quero dizer para você que Deus, Ele tem todo o poder para, na sua infinita soberania e na sua onipotência, transformar e fazer o que Ele quer. Mas muito interessante, com relação à salvação, Ele não fez isso. Ele deu liberdade de escolha. E Ele não interferiu e nem usou ninguém do mundo espiritual para trazer para o mundo físico uma influência capaz de fazer o ser humano mudar a sua rota de vida por uma interferência espiritual. Por exemplo, nenhum anjo vai descer do céu para falar de salvação.
nem ninguém que morreu vai voltar para falar sobre salvação. Certa vez, perguntaram isso a Jesus e Jesus disse: eles têm os vivos, os profetas, que eles aprendam a ouvir aquelas ferramentas que eu deixei, de carne e osso. E essas ferramentas somos nós. Certa vez, um pregador, fazendo uma analogia, ele disse que Pedro, quando chegou no céu, perguntou a Jesus. Não, Jesus, quando estava para ir para o céu, Pedro perguntou a Jesus. É uma parábola do pregador, não é parábola bíblica. Aí diz, quando Jesus estava para ir para o céu, Pedro perguntou a ele: mestre, o Senhor treinou os seus 12 discípulos. E o Senhor me escolheu, apesar de eu ser um pescador, um homem de pouca cultura, mas o Senhor não acha pouco, não? Porque o Senhor disse que nós deveríamos alcançar o mundo e as nações. Mestre, com todo respeito, mas nós somos só 12 e um já pisou na bola e se enforcou. Já fomos reduzidos, menos um. Eu estou até preocupado porque eu não sei nem se Tomé vai topar essa parada, porque ele já está questionando até a sua ressurreição. E se isso acontecer, já fomos reduzidos para 10. Mestre, desculpa eu lhe perguntar, mas o senhor tem um plano B? Na parábola do pregador, Jesus responde: não, Pedro. Se vocês falharem, eu não tenho um plano B. E aí o pregador, na sua parábola, disse: Deus conta conosco e com mais ninguém. Os 11, que depois tornaram-se 12 novamente, na escolha de Matias, foram multiplicadores dessa mensagem. Logo, no primeiro mês, após a ressurreição de Jesus, após a ascensão de Jesus, já éramos milhares em Jerusalém. O Evangelho se espalha pelo mundo. 2000 anos depois, estamos nós aqui. Mas o princípio é o mesmo. Deus não usa outra ferramenta, a não ser aqueles que já experimentaram um milagre de Jesus na sua vida. Quem aqui já experimentou um milagre de Jesus na sua vida? Levante a mão. Muito bem. Quem ainda não é um Lázaro? Quem ainda não é uma ferramenta? Porque ainda precisa passar pelo milagre da salvação, da transformação. Talvez você esteja morto há mais de 4 anos do ponto de vista espiritual e você pode passar por uma experiência de ressurreição, de receber vida nova aqui, nessa noite. Talvez você esteja aqui entre nós e você queira se transformar também numa ferramenta, como Lázaro foi na época, levando multidões até Jesus. E aí você pode dizer também: ô pregador, pastor, eu quero também ser essa ferramenta. Eu quero experimentar, eu quero passar por esse milagre. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso experimentar isso na minha vida. Eu preciso conhecer esse Yeshua, aquele que salva, esse Salvador, porque pelas minhas próprias pernas eu não consigo me salvar, eu não consigo encontrar o céu, e eu sei que eu sou limitado na minha existência. Eu sei que um dia, como todo ser humano, eu vou fechar os meus olhos para este mundo, eu vou passar por uma experiência da separação do meu corpo, que vai voltar a ser pó, e da minha essência, que é a alma, que é quem eu sou, é minha identidade como ser. E eu sei que quando isso acontecer, eu vou para algum lugar, e esse lugar, Jesus, que morreu,
desceu nas profundezas, tomou as chaves do inferno de Satanás, ressuscitou, apareceu a centenas de pessoas na sua época, já se manifestou em glória, em milagres, em poder ao longo desses 2000 anos de história, continua hoje estabelecendo limites para o diabo, porque o diabo sabe que ele só vai até onde Jesus permite que ele vá. E se você hoje quer dizer para Jesus: Jesus, eu quero entrar debaixo desse milagre, eu quero fazer como Lázaro, eu quero vida, eu quero ser uma ferramenta para atrair outros também, para conhecerem o milagre de Jesus. Eu também quero fazer isso, eu também quero tomar essa decisão, como as mãos que já foram levantadas aqui, eu quero fazer parte também desse grupo. Então quem está aqui e que não havia se tornado ainda, como Lázaro, uma ferramenta nas mãos de Jesus, mas quer passar por este milagre hoje aqui, faça o sinal com sua mão aí onde você está. Eu quero orar por você, quero colocar você debaixo também nesse mesmo grupo seleto. Deus abençoe. Mais alguém? Quem quer? Eu quero passar por esse milagre. 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 Eu quero ser uma ferramenta. Eu quero ser uma ferramenta também, como Lázaro foi. Eu quero atrair as multidões também a Jesus. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Vamos ficar de pé, vamos ficar todos de pé. Você que levantou a sua mão, vem aqui, eu quero orar com você aqui. Eu quero orar com você também, que já passou pelo milagre, mas você não consegue testemunhar como Lázaro testemunhou. Você quer ser de fato uma ferramenta, como o apóstolo Wagner uma vez ministrou, um machado afiado. Então vem aqui, eu quero ser como Lázaro. Eu quero ser como Lázaro. Eu não quero olhar e nem me envergonhar do que as pessoas estão pensando. Eu sei de uma coisa, eu sei que eu passei por um milagre, eu sei do que Deus fez na minha vida, e eu sei que eu preciso ser uma ferramenta para as multidões também chegarem até Jesus. Então vem aqui, eu quero orar por você, para você sair desse quadro e experimentar de fato um milagre na sua vida.